Bom dia, meu nome é Arthur Pierre de Oliveira Ibrahim, sou da turma TZRTA e meu tema do TCC é estrutura do sistema de cabeamento estruturado. E vou começar falando sobre para que serve. Como em qualquer empresa, fábrica ou comércio, manter uma estrutura de rede, manter um padrão de cabeamento novos e funcionais é vital para e essencial para manter o fluxo da operação juntos ao cliente. Uma estrutura de rede com infraestrutura organizada gera enormes benefícios para os clientes e para a empresa em si. Com facilidade de manutenção dos equipamentos e a organização do ambiente para os clientes e para quem está operando naquela área. E outro benefício é o suporte às mudanças e a flexibilidade, pois há maior facilidade para saber onde tem erros, saber onde que deve mudar. Está tudo em um padrão, que seria a norma brasileira NBR 14565. E tendo o objetivo, quer dizer, como funciona. Que o cabeamento estruturado é um sistema composto por cabos, por conectores, condutores e dispositivos que permitem a conectividade da rede e de telecomunicação. Em um edifício, essa estrutura é fundamental para que possa estabelecer uma conexão facilitada e para o uso de telefone e internet em seu prédio. Desculpa pelas notificações. A importância do método de padronização é aquele que eu realmente disse no começo do vídeo, que seria para facilitar a vida, para facilitar o trabalho e ter uma maior qualidade. Para que não tenha um técnico novo lá e precisa decifrar o que o técnico antigo fez. É um padrão que todos devem seguir, para que nenhum se perca. E o modelo que eu segui seria o modelo OSI, que seria mais fácil para que possamos entender e que eu possa explicar. O que a gente usa mesmo é outro. Eu esqueci o nome agora, mas põe menores tópicos, praticamente. E agora eu vou mostrar qual modelo que eu estou usando. É o modelo OSI, que vou mudar de tela agora. Desculpa, eu tive problemas com o slide e agora eu vou ter que utilizar essa forma para que eu possa continuar o slide e poder explicar, continuar o projeto, o meu TCC. E o modelo que eu estou seguindo agora é o modelo OSI, que, como pode ver, tem a camada física e a camada lógica, que são divididas. Eu vou começar pela parte de hardware e finalizar pela parte lógica, que é a software. A parte física, que é do cabeamento e a estrutura, que é sobre basicamente o sistema de cabeamento, a camada 1, que seria o meio físico.
ou sendo mais próximo do usuário no meio físico, sendo prioridade, sendo a camada inferior do modelo OSI, carregando a transmissão e a recepção de fluxos bits brutos, não estruturados através de um meio físico. Como eu disse, que descreve interfaces elétricas, ópticas e mecânicas e funcionais com o meio físico e transporta os sinais para toda a camada superiores, que seria os cabos de Ethernet e da fibra ótica, que operam na camada 1. Agora eu vou falar da camada 2, que é de enlace ou de ligação. Esta camada proporciona uma transferência de quadros de dados sem erro de um nó para o outro, através de camada física, permitindo que a camada acima dela assuma a transmissão práticas sem erros, ou seja, sem perdas de dados. E a camada 3, que é a de rede, que ainda assim pode ser considerada um meio físico, mais perto do meio físico do que a lógica, é a camada de rede que controla a operação de subrede, decidindo que caminho físico os dados devem seguir, com base na condição da rede, na prioridade do serviço e em outros fatores. É um lugar é onde parte o IP e o TCP/IP acontece, ou aonde acontece o TCP/IP. Ela fornece o roteamento de quadros entre redes, controle de tráfego da subrede. Roteadores pode construir uma extensão de envio a desacelerar sua transmissão de quadros quando o buffer do roteador estiver cheio, entre outros. E agora eu vou falar sobre a camada de transporte, que é onde parte a parte mais lógica, sendo a camada que garante que as mensagens sejam entregues sem erros, em sequência e sem perdas ou duplicações. Ela elimina para os protocolos de camadas superiores qualquer preocupação a respeito de transferência de dados entre eles e seus pares. O tamanho e a complexidade de um protocolo de transporte depende do tipo de serviço que ele pode obter da camada de rede. Uma camada de rede confiável com a capacidade de circuito virtual ou camada de transporte mínimo é necessária. Se a camada de rede não for confiável ou apenas tiver um suporte para datagramas, o protocolo de transporte deverá incluir um procedimento externo de detecção e recuperação de erros. E sendo mais adiantado, perdendo essa qualidade. E a camada 5 é a seção e relação, que sendo a mais simples ao meu ver, pelo menos, que é responsável ao iniciar e encerrar as conexões de rede, basicamente. Alguns exemplos da camada de seção são as funções de RPC e a parte de login de uma seção SQL. A apresentação é a camada 6. É uma camada atrás do que o usuário vê. Essa camada formata os dados e serem apresentados na camada do aplicativo. Ela pode ser considerada o tradutor de rede, pode converter dados de um formato usado pela camada de aplicativo ou aplicação.
em um formato comum na estação de envio. Em seguida, converteu esse formato comum em um formato conhecido pela camada de aplicativo na estação de recepção. Agora eu vou falar sobre a aplicação, que é a última camada, que é a lógica, onde se lê a mensagem onde está mais perto do usuário em software, na lógica onde o usuário vê, servindo como uma janela onde os processos de aplicativos e usuários podem acessar serviços de rede. Essa camada contém uma variedade de funções normalmente necessárias. É aqui que encontramos Telnet, FTP, SMT, SMTP e alguns outros. E essa é a base, pelo menos para a estrutura de cabeamento de rede. E cada processo que ela se atrai a padronização brasileira, pelo menos que a gente usa, que é a NBR. E sobre a estrutura do sistema de cabeamento, é uma coisa que prioriza os clientes e quem trabalha, prioriza as pessoas, tendo felicitação entre mudanças de projetos, como que eu falei no começo da gravação, facilitando essas mudanças de projetos, sabendo onde tem um erro, sabendo onde está cada coisa, tendo uma norma, tendo uma padronização para que todos possam entender, que alguém chegue e entenda o que está acontecendo no projeto. Assim sendo mais fácil para todos entender o que está acontecendo. E basicamente esse é o meu TCC. Esse é o meu projeto final. E obrigado pela atenção. E estou finalizando a gravação. Se tiverem alguma dúvida, pode me procurar. Obrigado.